muito feliz por você estar aqui comigo hoje. E vocês já viram, né, uma coisa, não tem nem como perceber que eu mudei meu visual. Tava na hora de mudar um pouco. Então hoje, antes de eu falar aquilo que passou na cabeça de todo mundo, ou se ainda tá passando na sua cabecinha, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, clicasse no sininho para você receber notificações quando a gente for postar vídeos. E postamos vídeos todas as semanas, conteúdos e meditações pessoais minhas para você. É como eu falo, aqui ninguém é professor, o professor é Deus. Eu aprendo e você aprende junto comigo e todos nós vamos aprender. Então vai lá, se inscreve. Eu tenho minha página no Instagram, que é Café com Deus 2019. Vai lá também, todos os dias eu posto minhas meditações matinais. E eu quero estar com você sempre juntinho, tanto aqui no canal quanto lá na página do Instagram. E se você ver o vídeo, vai lá, curte, compartilha e comenta, coloca os teus comentários, o que você pensa, o que você acha, ou algo que você tem a acrescentar naquilo que eu tô falando. E uma dessas meditações que eu tive, e acho muito interessante, por quê? Quantas pessoas eu já tive essa crise de identidade em questão de propósito? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que fazer? O que Deus ele quer de mim? O que Deus ele quer a respeito da minha vida? O que Deus ele quer a respeito? O que ele quer fazer comigo? Porque você entrega a sua vida para Deus, aí você fala assim, e agora? O que Deus quer que eu faça nele? O que Deus quer que eu seja nele? E Deus ele deu uma ordem muito grande, que é ide, pregar o evangelho, ide e fazer o quê? Discípulos, a toda criatura, a toda nação. Ide, pregar o evangelho. Ide e pregar o evangelho. Então, vem comigo que nós vamos ter um papo muito legal sobre o chamado. E não tem como você falar de chamado e você não falar de Davi. E Davi, quando Samuel, apesar que o nosso foco hoje não vai ser o Davi, vai ser o propósito em si, o chamado em si. Quando Saul, o povo pediu um rei, e Saul foi escolhido como rei. Deus escolheu Saul para ser o rei de Israel, foi o primeiro rei de Israel. Só que Saul desobedeceu a Deus. Nisso que Saul desobedeceu a Deus, ele foi rejeitado por Deus pela sua desobediência. Então Deus foi lá e falou assim, Samuel, eu já escolhi para mim um novo rei que vai se assentar no trono de Israel, vai lá e unge eles. Samuel preparou, ninguém poderia saber, apresentou um sacrifício e chamou a família de Jessé, que era o pai de Davi. Quando chegou os filhos de Jessé diante de Samuel, Samuel começou a olhar com um olhar humano. É como às vezes você olha para uma pessoa e fala assim, caramba, essa pessoa, ela é perfeita para fazer isso. Poxa, essa pessoa, porque você tá olhando, julgando o que ela tá, a estatura dela, julgando a aparência, julgando o que ela te demonstrou ali na hora. E apareceu todos os filhos de Davi. E um que a Bíblia cita, Eliabe. Aí Samuel, não, esse aí tem estatura para ser rei. Aí Deus chegou para Samuel e falou assim, Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Em cima dessa palavra vai ser o que eu vou falar hoje. Por quê? Deus ele não vê como o homem vê. Ele olha o coração e não a aparência. O que tem a ver, Suelene, o chamado com essa palavra? Eu quero que você guarde essa palavra que eu quero que você leve pro resto da sua vida. Deus não tem pessoas fixas para os propósitos dele. Ele tem propósitos fixos que ele procura pessoas cujo coração é totalmente dele para incluir nesse propósito. Então, o que você pode me explicar nisso? Você tem crise de identidade, você fala assim, para que eu fui chamado para si? Para que eu fui chamado na minha igreja para si? Para que eu fui chamado por Deus para si? Poxa, eu não sei se eu vou ser pastor, eu não sei se eu vou servir nesse ministério, nisso, naquilo, eu não sei o que eu vou fazer. Primeira coisa, o primeiro segredo
para você fazer parte do chamado do propósito de Deus? Se chama, primeiro, você tem que entregar sua vida para Ele, porque Ele quer você primeiro. E depois que você entrega sua vida para Ele, Ele quer usar a sua vida para ganhar outras vidas. Aí você fala, mas Suelen, o que você tá falando? O que você quer chegar com isso? Segundo, Deus ele falou assim para Samuel: Samuel, eu não olho como as pessoas olham. Eu vejo o coração. Tanto que quando ele falou assim, não, Eliabe, ele é para ser rei. Só que Eliabe, Deus falou assim, olhou para ele, falou assim, Samuel, eu o tenho rejeitado. Deus não falou que rejeitou ele ali. Eu o tenho. Eu sempre li essa passagem, mas eu nunca prestei atenção nessa parte desse versículo. Samuel, eu o tenho rejeitado. E logo depois ele falou assim, eu não olho a aparência, eu vejo o coração. Deus ele fala, os meus olhos passam por toda a terra a fim de procurar um coração cujo é totalmente meu. Aí você vai lá na frente e fala assim, o que te chamava atenção? Você já viu Deus, aqui tá escrito, eu vou botar a passagem aqui, que Davi, ele era considerado segundo o coração de Deus. E quando foi se apresentar diante de Samuel, Davi, ele não estava lá. E nem foi lembrado pelo seu próprio pai, porque o pai dele achava ele um menino. E Deus falou assim, tem ainda um. E Samuel chama, tem mais alguém? Ah, tem Davi lá, tá lá pastoreando. E quando chegou diante de Samuel, ele era o escolhido. Não tinha estatura nenhuma. Como que você descobre o teu propósito? Existem propósitos fixos? Ah, Deus me chamou para isso. Não. Os propósitos de Deus são fixos. Os propósitos que Deus tem para a humanidade, para eu, para você, são fixos. Qual é o propósito de Deus? A nossa salvação. Esse é o propósito. Para que Jesus veio? Para se colocar no nosso lugar. Como um verdadeiro sacrifício, que nós fomos comprados por meio desse sacrifício. Para que pela graça dele hoje, nós pudéssemos ter direito à salvação. Mesmo sem merecer. Pela graça. Então, propósitos fixos não existem. Pessoas fixas, não existe. Se existe, aí você fala, mas como que eu faço parte do propósito de Deus? Como que eu faço parte do chamado de Deus? O segredo está nisso. Ao invés de você estar desesperado em procurar saber qual é o teu chamado, você vai cuidar do teu coração, das suas intenções, de quem você é. Qual é a intenção do teu coração? Quem é você? A partir do momento que você ter cuidar do teu coração, da tua intenção, de quem é você, Deus ele vai incluir você no propósito dele. Porque Deus ele olha o coração. Deus ele viu o coração de Davi e viu que o coração de Davi poderia ser um coração segundo o coração dele, e foi. E Davi se tornou um grande rei de Israel. Então, Deus ele tem grandes propósitos, grandes missões. E ele quer usar sim a sua vida. Mas primeiro você tem que olhar para o teu coração. Primeiro você tem que ver como que está o teu coração. Por que eu falo que o propósito de Deus são fixos e não as pessoas são fixas para certos propósitos? Ah, eu nasci, Deus me chamou para esse propósito. Porque se Deus tivesse só essa pessoa para fazer isso, a obra parava. Porque Saul foi chamado para ser rei, para tomar conta do povo, ser palavra de Deus, ser boca de Deus ali. E Saul rejeitou, Saul desobedeceu. Então Deus tinha que continuar com Saul, mesmo não ter desobedecido ele? Não. Deus não poderia continuar com ele. Tanto que Deus foi escolher um outro. Judas traiu Jesus. Aí ficou uma lacuna entre os discípulos. Foi escolhido outro. Os discípulos foram contados para poder pregar, só que os discípulos, eles tinham uma visão um pouco religiosa, em questão de, não, temos que pregar, Deus veio para os judeus, então tem que ser para os judeus. E Deus precisava de alguém para pregar para os gentios. E Deus foi e falou assim, vou escolher Saulo.
que passou a ser Paulo. Então, Deus ele escolhe, mas ele escolhe não é por você ser assim, por você ser assado, não. Deus ele escolhe corações, escolhe quem você é. Se você tem boa intenção, se o teu coração está voltado para ele, ele vai te escolher para o propósito dele. Aí, de acordo com como você é, ele vai te capacitar, vai te condicionar para esse propósito. Mas não queira você achando, não, eu nasci para isso, não. Se o teu coração agrada a ele, ele vai incluir você no propósito que ele achar melhor. E todos nós temos algum propósito. Todos nós temos alguma missão para ajudar o reino de Deus. Então, ao invés de você ficar aí com a sua cabecinha preocupada no que você vai fazer, o que Deus quer de você, eu te aconselho a você se preocupar com o teu coração. A você se preocupar com quem você é, com quem você tem sido diante dele, com quem você tem sido perante a ele. Essa tem que ser a sua preocupação. Porque Samuel se enganou, as pessoas se enganam. Às vezes olha para você e fala assim, esse aí nunca vai ser ninguém, é todo errado, não sei. Oh. Mas Deus não está olhando isso. Deus está preocupado com o teu coração, com quem você é, com a forma que você pensa quem você é para ele, diante dele. Aí sim, ele vai poder contar com você, assim como ele contou com Davi. Então, vamos guardar essa frase. Deus ele não tem pessoas fixas para os propósitos. Ele tem propósitos fixos para pessoas que o coração é totalmente dele. Então, ficou o recado? Cuida do teu coração, vai cuidar? E outra novidade, eu vim aqui também pedir desculpa, porque no domingo nós não tivemos vídeos que a gente ia gravar com a Rosa Maria. Olha ela aqui, muito linda, né? E só que ela nos prometeu que essa semana nós vamos estar gravando com ela. Então, ao longo da semana eu vou estar avisando se ela vai estar com a gente ou não. Mas nós não vamos mais falhar nessa questão de ter vídeos. Aos domingos nós vamos ter vídeos, tá? E eu agradeço vocês por estar comigo. Compartilha. Se tá ajudando você, vai ajudar outras pessoas também. Compartilha esse vídeo. Curte aqui. Eu vejo muitos visualizando, mas não curtindo. Curte, pra gente entender se você tá gostando ou não. Claro que aqui é a palavra de Deus. Então eu vou falar o que ele tá me ensinando. Então, às vezes vai atingir algumas pessoas, às vezes vai te deixar, mas a palavra de Deus, ela veio para dividir alma e espírito. Então, como que você vai ser modificado se você ouvir sempre aquilo que você quer que venha agradar o teu ego? Então, curte, compartilha e faz o seu comentário, porque muitas das vezes eu posso estar aprendendo com você. Coloca aqui o teu comentário, tá bom? Obrigada por estar aqui. Tchau!